Eu sou o Cristo e também sou o diabo. No coração de Miami, a milhares de quilômetros de Roma e Jerusalém, surgiu um líder de culto religioso que afirmava ser Deus encarnado e que o número 666 era um sinal de graça, não de maldade. Ele liderou milhares de seguidores, construiu uma rede de mídia internacional, atacou igrejas e morreu em silêncio enquanto seus seguidores esperavam por sua transformação em um corpo glorificado. Quem? Quem era esse homem? Como surgiu esse movimento? O que levou milhares de pessoas a acreditarem nele? E será que ele era apenas um fenômeno passageiro ou o espelho de uma época que buscava desesperadamente a salvação em qualquer coisa estranha e não convencional? Neste documentário, abrimos um dos arquivos religiosos mais provocativos da história contemporânea, o culto de Crescendo em Graça. Contamos a história, como ela se desenrolou, como foi documentada e como acabou desmoronando. Essa não é apenas uma história de fé, é uma história de poder carismático, autoridade da mídia e a fragilidade da crença quando ela é construída sobre o corpo de um único homem. José Luiz de Jesus Miranda nasceu em 22 de abril de 1946, na cidade de Ponce, na ilha de Porto Rico, que na época estava sob o controle dos Estados Unidos. Ele cresceu em um ambiente pobre, em uma sociedade católica conservadora, onde a igreja representava a instituição central na vida da maioria dos moradores locais. Desde a infância, José foi descrito como uma criança quieta e um pouco retraída. De acordo com alguns relatos, ele demonstrou inclinações religiosas desde cedo e frequentava regularmente a igreja com sua mãe. Não há registro de que ele tenha recebido qualquer educação teológica formal durante sua infância. No entanto, ele foi profundamente influenciado pela atmosfera religiosa que o cercava, especialmente as imagens e o simbolismo cristãos. Durante sua adolescência, ele começou a apresentar tendências incomuns relacionadas à ideia de seleção divina. De acordo com seu próprio testemunho posterior, ele sentia que tinha uma missão espiritual, embora a natureza dessa missão ainda não estivesse clara para ele. Ao atingir a idade adulta, ele emigrou para os Estados Unidos, onde começaria a fase crucial de sua jornada. No início da década de 1970, depois de passar vários anos morando em Porto Rico, José Luiz de Jesus Miranda mudou-se para a cidade de Miami, Flórida, nos Estados Unidos. Ele se estabeleceu lá em uma época em que a cidade estava passando por profundas transformações demográficas e culturais impulsionadas por ondas de imigração da América Latina. Naquela época, José não possuía credenciais religiosas formais e não era uma figura pública conhecida. No entanto, ele gradualmente começou a se envolver em pequenas reuniões religiosas, tornando-se particularmente influenciado pelas cartas de Santo Paulo no Novo Testamento. Mais tarde, ele consideraria esses escritos como a verdadeira base doutrinária do cristianismo, em contraste com o que ele descreveu como as distorções das igrejas tradicionais. Em 1986, ele anunciou a fundação de um novo grupo religioso com o nome Crescendo em Graça. Crescendo em Graça. O movimento começou como uma pequena organização que promovia uma nova interpretação do cristianismo centrada na graça divina em vez de na lei religiosa e defendia o abandono dos conceitos tradicionais de pecado e punição. Com o tempo, José começou a introduzir interpretações religiosas cada vez mais não convencionais. O ponto de virada mais dramático ocorreu em 1998, quando ele declarou publicamente, pela primeira vez, durante uma transmissão, que ele próprio era o Cristo encarnado e que representava a nova encarnação de Jesus na era moderna. José não se limitou a essa afirmação. Em vez disso, ele continuou a reformular radicalmente os conceitos religiosos. Ele ofereceu uma interpretação altamente pessoal do livro do Apocalipse e afirmou que ele era a figura predita pela profecia, não apenas como o retorno de Cristo, mas também como o anticristo. Apesar de ser enquadrado positivamente em suas próprias palavras, como alguém que abole a lei e põe fim à era da religião, no final da década de 1990, José havia saído completamente dos limites do cristianismo tradicional. Para seus seguidores, ele não era mais apenas um reformador, mas algo muito maior, um ser celestial que falava em nome de Deus e proclamava o fim das religiões como elas eram conhecidas. Em seus repetidos discursos entre 1999 e 2006,
José enfatizou que a graça divina, após a crucificação de Cristo, havia eliminado a necessidade de arrependimento. Ele afirmava que os seres humanos haviam se tornado justos por natureza e que não eram necessárias ações, rituais ou práticas religiosas para garantir a salvação. Ele argumentou que a lei divina, de acordo com sua interpretação, havia sido completamente abolida após a crucificação, e que as cartas escritas pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento constituíam a única estrutura doutrinária correta do cristianismo. José rejeitou explicitamente o conceito de inferno, descrevendo-o como um mito inventado pela Igreja Católica para assustar e controlar as pessoas. Da mesma forma, ele descartou a oração, o jejum, o arrependimento e a confissão como práticas meramente humanas, sem nenhuma conexão real com a graça divina. Um dos pilares centrais de sua doutrina foi a reinterpretação do número 666, tradicionalmente conhecido no livro do Apocalipse como o símbolo da besta do fim dos tempos ou do anticristo. José ofereceu uma leitura radicalmente diferente desse número, afirmando que ele é o número do ser humano aperfeiçoado e um símbolo de alguém que compreendeu totalmente a graça e se libertou da religião. Ele chegou ao ponto de declarar abertamente que ele mesmo era o portador desse número. Em 2006, ele começou a incentivar publicamente seus seguidores a tatuarem o número 666 em seus corpos, apresentando-o como uma marca de renovação espiritual e a identidade do verdadeiro crente na Era da Graça. Mais tarde, surgiram vídeos mostrando dezenas de pessoas na América Latina e nos Estados Unidos tatuando 666, o número em seus braços ou pescoços, durante reuniões religiosas organizadas por seu movimento. Além disso, José introduziu um novo conceito de identidade religiosa. Ele não reconhecia nenhuma autoridade religiosa ou interpretação bíblica além da sua própria, afirmando repetidamente que seus livros e sermões eram a fonte definitiva de entendimento divino naquela época. Por meio desse discurso, ele conseguiu atrair um amplo segmento de indivíduos desiludidos com as instituições religiosas tradicionais, especialmente os jovens que encontraram em sua mensagem um senso de libertação total das restrições morais e religiosas. Em 2006, a seita Crescendo em Graça anunciou que seu número de membros havia chegado a aproximadamente 100 mil seguidores, espalhados por mais de 30 países, principalmente na América Latina e nos Estados Unidos, com uma presença limitada na Europa e na Austrália. A estrutura do grupo assumiu a forma de uma rede interconectada de filiais conhecidas como ministérios, cada uma liderada por um coordenador local responsável por supervisionar as reuniões semanais, as atividades de mídia e a organização dos rituais especiais do culto. A sede principal do movimento estava localizada em Miami, Flórida, onde um grande salão foi estabelecido, adornado com imagens de José e faixas exibindo seus slogans doutrinários, como graça acima da lei e Cristo está entre nós agora. Dentro do grupo, a lealdade a José era considerada o principal critério de pertencimento. Ele não era apenas um líder ou um guia espiritual, mas sim a identidade completa do crente, como seus seguidores o descreviam. Seus seguidores se referiam a si mesmos como filhos da graça e se distinguiam por usar camisas com o número 666 ou as iniciais GDJ, que significavam Gobierno de Dios em Jesus, o governo de Deus em Jesus. Em 2002, José lançou a primeira estação de transmissão de televisão de propriedade de sua seita, chamada Telegrazia, um canal religioso de língua espanhola que transmite da Flórida para toda a América Latina via satélite. Nos anos seguintes, ele construiu um aparato de mídia totalmente integrado que incluía um departamento de produção de televisão, uma unidade de tradução, equipes de edição no local, equipes de filmagem que cobriam as atividades do grupo, bem como plataformas online para transmissão ao vivo pela internet, uma abordagem relativamente avançada para a época. Em 2006, os sermões de José estavam sendo transmitidos semanalmente por mais de 280 estações de rádio e televisão locais nos Estados Unidos, Venezuela, Colômbia, Honduras e outros países da América Latina. Durante os rituais semanais, seus sermões eram transmitidos ao vivo de Miami para as filiais do movimento em todo o mundo. Os participantes foram instruídos a ficar de pé no momento em que ele aparecesse na tela, tratando-o como uma presença divina em vez de uma mera aparição humana. O grupo era caracterizado por uma estrutura interna rígida e disciplinada, com forte ênfase na lealdade pessoal a José.
Qualquer questionamento de seus ensinamentos era considerado apostasia e traição espiritual. Em 2008, o movimento havia conseguido uma representação significativa na Venezuela, Colômbia, Nicarágua e Estados Unidos e começou a estabelecer seus próprios canais de mídia independentes. Com o tempo, o grupo se transformou de um movimento missionário em uma entidade religiosa fechada, construída inteiramente em torno da centralidade da persona de José, eliminando qualquer ponto de referência externo, seja religioso ou intelectual. Desde que José Luiz de Jesus Miranda se declarou publicamente como o Cristo encarnado, as tensões entre seu movimento e as igrejas tradicionais, principalmente a Igreja Católica, a instituição religiosa mais influente da América Latina, começaram a se intensificar muito. O confronto inicialmente assumiu uma forma simbólica, pois José começou a criticar abertamente as doutrinas cristãs fundamentais, como o arrependimento, confissão e os sacramentos da Igreja. Com o tempo, porém, sua retórica foi ficando cada vez mais agressiva, evoluindo para ataques diretos contra a Igreja Católica e seus símbolos, chegando a uma declaração explícita de hostilidade. Em 2007, durante uma transmissão ao vivo da sede do grupo em Miami, José descreveu a Igreja Católica como um sistema religioso morto. Ele o acusou de ter inventado o inferno para assustar as pessoas e de ter distorcido a mensagem da graça trazida por Cristo. Em suas palavras, o Papa Bento XVI, que ocupava a cadeira papal na época, tornou-se um alvo direto do discurso de José. Em um de seus discursos, José afirmou que ele é um inimigo da graça, não um representante de Deus na Terra, mas um representante de uma história de restrições e culpa. Naquele mesmo ano, seu movimento conclamou os seguidores em vários países a destruir símbolos religiosos, incluindo cruzes, estátuas e imagens de santos, rotulando-os como ídolos sem valor. Vários incidentes foram documentados em 2007 e 2008, especialmente na Colômbia e em Honduras, onde membros do grupo destruíram publicamente imagens tradicionais de Jesus em praças públicas e as substituíram por imagens de José. Essas ações provocaram ondas de raiva e protesto das igrejas locais. Em Cali, na Colômbia, a Igreja Católica emitiu uma declaração condenando os atos provocativos que ofendem os sentimentos dos fiéis, descrevendo o movimento de José como um culto populista baseado no culto à personalidade, promovendo o caos doutrinário. Em resposta a essas críticas, José continuou a afirmar que era incapaz de errar, alegando que não falava em seu próprio nome, mas sim como Deus. A liderança do movimento insistia que ele não promovia a violência, mas buscava libertar as mentes do controle religioso. Eles alegaram que a destruição dos símbolos foi realizada simbolicamente, não com a intenção intencional do vandalismo físico. À medida que sua retórica se intensificava, José se apresentava cada vez mais como um adversário direto das instituições religiosas tradicionais. Ele afirmou que sua missão era acabar com a era da religião e construir uma nova era de consciência, enfatizando repetidamente que sua mensagem não era religiosa, mas uma revelação espiritual do que estava oculto há séculos. No final de 2012, sinais de mudança começaram a aparecer na presença pública de José Luiz de Jesus Miranda. Depois de anos de visibilidade constante na mídia, ele começou a faltar aos sermões semanais com mais frequência, deixando que seus assessores transmitissem mensagens doutrinárias em seu lugar. No início de 2013, relatórios internos do movimento circularam informações não oficiais sobre uma deterioração em sua saúde. Apesar das tentativas de sigilo, vazou a notícia de que ele sofria de câncer de fígado e estava em tratamento particular no estado da Flórida. José nunca fez nenhuma declaração pública direta sobre sua doença. Seus seguidores continuaram a insistir que sua ausência era temporária, alegando que ele estava se preparando para a transição para um corpo glorificado, uma frase retirada de seus sermões anteriores, nos quais ele falava de uma transformação física futura reservada aos verdadeiros crentes. No entanto, de acordo com sua doutrina, em 17 de novembro de 2013, o movimento anunciou oficialmente sua morte aos 67 anos de idade. O funeral não foi transmitido, nem o local de seu enterro foi divulgado publicamente, o que apenas alimentou a especulação e a dúvida entre segmentos de seus seguidores. Em sua declaração de obituário, o grupo descreveu o evento como uma grande transformação, afirmando que ele não havia morrido,
mas passado para um nível espiritual mais elevado e que retornaria para governar como um Deus visível no momento apropriado. Vários de seus ex-assessores foram nomeados para continuar a supervisionar as filiais do movimento, embora nenhum sucessor direto tenha sido oficialmente nomeado. A morte de José marcou um ponto de virada decisivo na trajetória do culto. Toda a estrutura doutrinária e organizacional do movimento foi construída em torno de sua pessoa, e não em torno de textos independentes ou princípios transferíveis. Como resultado, sua morte levou à fragmentação entre os seguidores e a um claro declínio na atividade pública. Em 2015, muitos dos centros do grupo na América Latina haviam fechado e seu canal central de televisão, Telegracia, deixou de ser transmitido. Em alguns países, como Venezuela e Honduras, pequenos grupos de seguidores leais permaneceram, mas eles não tinham mais o ímpeto de massa que tinham no auge da influência do movimento. Enquanto isso, vários antigos seguidores começaram a questionar a doutrina como um todo. Eles estavam esperando por uma transformação física ou um retorno celestial, mas em vez disso, foram confrontados com uma morte comum, um enterro não revelado e a ausência de qualquer cumprimento tangível das promessas anteriores do movimento. Após a morte de José, o movimento Growing in Grace entrou em uma nova fase marcada pela contração e fragmentação. Sua presença pessoal tinha sido o eixo doutrinário e organizacional do grupo. Com sua ausência, o alicerce central da mensagem desmoronou. A crença de que Cristo habitava em um corpo vivo fisicamente presente em Miami. Em 2014 surgiram tentativas esparsas de alguns de seus ex-auxiliares de reorganizar o movimento ou reivindicar uma representação contínua do chamado governo divino. No entanto, esses esforços não tiveram nenhum impacto tangível no terreno e nenhum deles conseguiu construir uma base popular comparável à que existia sob a liderança de José. Ao mesmo tempo, novas figuras apareceram em partes da América Latina, tentando se apropriar dos símbolos do movimento ou adotar certos ensinamentos sem reconhecer explicitamente José como profeta ou Cristo. Esses esforços resultaram em grupos dissidentes que não tinham coordenação ou uma direção doutrinária unificada. Enquanto isso, vários ex-seguidores começaram a aparecer em entrevistas na imprensa e na televisão, contando suas experiências dentro do movimento. Alguns falaram sobre a esperança que a mensagem lhes deu, enquanto outros descreveram sentimentos de decepção e desconexão da realidade após a morte de José. Entre os estudiosos de religião comparada, o movimento de José tem sido classificado como um dos mais proeminentes movimentos religiosos carismáticos que surgiram na América Latina nas últimas décadas. Ele é frequentemente citado como um estudo de caso para a compreensão dos cultos à personalidade e da construção de sistemas de crenças centrados em um líder vivo, em vez de na autoridade textual ou institucional. Em nível social, o movimento gerou uma forte polarização. Os apoiadores viam José como um pioneiro na quebra do monopólio da Igreja sobre a autoridade religiosa, enquanto os críticos o consideravam uma figura exploradora que usava carisma e engano para estabelecer um culto fechado. Até hoje, não surgiram evidências científicas ou legais que indiquem que o movimento tenha se envolvido em violência ou violado diretamente a lei. No entanto, ele permaneceu controverso devido à sua retórica anti-institucional e ao seu incentivo à separação social e religiosa. Mais de uma década após sua morte, o movimento de José continua sendo um exemplo vívido de como um único indivíduo, por meio de carisma pessoal, narrativa religiosa e tecnologia, pode remodelar as convicções de milhares de pessoas, mesmo que apenas temporariamente. E assim a história chega ao fim. A história de um homem que começou em Porto Rico e terminou como um Deus morto, procurado por seus seguidores entre imagens, mas que não o encontraram em lugar algum, exceto em uma voz antiga que ainda diz: "Eu sou ele, o Senhor e o diabo em um único corpo."